Daí a gente tinha uma página de dicas, tem ainda lá na região, que é do Vale ali, que é muito grande. E a Erika falou, Jonathan, como que a gente vai pagar R$ 1.800 por uma página de dicas se a gente não tem os R$ 1.800 para pagar os funcionários? Eu falei assim, Erika, eu vou pagar. Cara, da noite, a fila de espera lá fora lotou a casa, gente. Eu e a Erika olhavam um pra cara do outro, um pouco de alegria, um pouco de desespero. E a baita uma fila de espera e esse perdurou por 3 semanas. A gente saiu de março, em abril a gente bateu 95 mil de faturamento. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast. Dessa vez estamos na estrada, estamos em São Paulo e eu trouxe um super convidado que trabalha com hamburgueria. Você que ama hambúrguer, você que é dono de hamburgueria, eu tenho certeza que você vai curtir muito esse episódio. E eu trouxe meu brother aqui, Jonathan Santos. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado aí, um prazer participar aí. Pouco nervoso, não acostumado muito com as câmeras não, mas vamos lá, vamos ver o que sai. Vai ser muito bom. E a gente tava falando aqui nos bastidores que hoje a gente vai falar de problema aqui, né, amigo? Eu sou uma pessoa que gosta um pouco de problema. Eu sei disso, mas você também é um cara que cria muitas soluções, então tá tudo bem. Vamos lá então, vamos falar. Como é que começou essa história de trabalhar com hamburgueria? Cara, o hambúrguer veio para mim, assim, através de uma necessidade mesmo, né? Não foi muito, falo assim, a gente Foi muita planejou. escolha, não? Não teve escolha, não. Eu tinha, acho que meados de 2021, se eu não me engano, a gente tava no meio da pandemia ali. Tinha acabado de fechar um negócio, tinha um bar, tinha acabado de fechar, não tinha muito conhecimento com precificação, nada, zero mesmo. E foi uma época bem doída. Naquela época eu ainda dividia minha atenção com CLT, trabalhava aí de açougueiro na época. E ainda tinha um restaurante. E acabou que aconteceu tudo ao mesmo tempo lá em janeiro de 2021. Fechei loja, fui demitido, descobri que ia ser pai. Tudo junto e misturado. Tudo misturado de uma vez ali. E só que eu acarretei uma dívida, fiquei com a dívida aí, a gente fica devendo aí uns 30 mil reais ainda. E desempregado, descobri que ia ser pai, e aí na época eu ainda morava com a minha sogra. Então tava bem... A vida não tava fácil não, hein, amigo? Nunca teve, né? Mas naquela época a gente ainda tava com as vendas nos olhos. E eu tinha alguns equipamentos, quando eu fechei a loja, eu tive que fechar a loja e dar alguns equipamentos pro dono do ponto ficar com... Diminuir multa, todas essas coisas, né, que a gente tem quando fecha o negócio ou devolve um ponto comercial. E tinha sobrado alguns equipamentos e algumas mercadorias. E eu ia doar como uma outra... Antes, em 2020, a gente ia fechar no bar, mas era 3 meses, eu peguei a cervejada toda, bebemos, fizemos churrasco, dei um pouco pra família. Dessa vez eu ia fazer a mesma coisa. E daí a Érica, minha esposa, falou, não, dessa vez você não pode fazer isso. A gente não tem grana, como que a gente vai fazer isso? Você vai vender isso, dá um jeito, eu vou vender aonde? Aí eu falei, coloca aí na cozinha da casa, minha sogra falou também pra fazer lá. Eu meio com o pé atrás, meio cabisbaixo, né? A gente acabou de fechar um negócio e eu não queria fechar. Você demite pessoas, você fica... Autoestima não tá lá essas coisas, né? Mas ela... meio que no tranco, falou assim, não, você vai vender isso daí, vende isso daí, nem que seja para acabar. E foi assim que a gente começou lá, fazendo uns hambúrgueres em casa. Eu comecei a hamburgueria, usei a mesma rede social que eu tinha antes, não tinha quase nada de seguidores, conhecia nada. Só que daí eu comecei a perceber que eu precisava entender um pouco mais de precificação, de como posicionar, como vender o meu produto que me desse grana, né? Porque agora não dava só Modelagem de negócios mesmo, né? Exato. Mas antes eu quero voltar nisso que você falou, Jonathan, porque você falou um negócio muito importante, cara. Eu que também já quebrei um negócio, eu fiquei com uma dívida milionária. Eu me lembro muito bem, e quando você foi falando aí, essas coisas vão ficando ainda mais frescas na nossa memória.
eu acredito que a pior coisa do fracasso é a autoestima e a falta de confiança em nós mesmos. Muitas vezes, quando a gente falha, e uma falha mais importante, uma falha mais grave, que, que nos traz muitas vezes vergonha, nos traz um sentimento de fracasso muito grande, isso detona a nossa autoestima, isso detona a nossa confiança e isso acaba trazendo um peso muito grande para as nossas costas e a gente demora um pouco a superar isso. Talvez se a gente conseguisse passar por isso um pouco mais rápido, a gente poderia se recuperar mais rápido. Mas esse momento da derrota, que é um momento de muito aprendizado, e talvez se a gente não tivesse isso, dificilmente a gente ia ter o aprendizado que a gente tem, a gente entende depois a importância de passar por momentos como esse. Tenho certeza que esse momento contribuiu muito para a sua trajetória, né? Ah, com certeza. Foi aí que deu o start, né? Que eu percebi que eu não entendia sobre restaurante. Uhum, Eu tinha muito entusiasmo, tinha muita vontade de fazer acontecer, sonho, uhum, mas você precisa ter o conhecimento, precisa estudar mais sobre isso, né? Então, a partir daí eu comecei a estudar sobre o negócio. Demorou uns dias uhum, até eu ter vontade do negócio, mas aos poucos eu fui, pô, acho que dá. uhum. Fui procurando conhecimento, procurando entender um Você pouco sobre começou na sua casa, precificação. foi isso? Comecei na casa da minha sogra. Na casa da sua sogra, Na casa da minha verdade. sogra. Era só eu e a Érica. Uhum, A Érica pegava o pedido e eu fazia hambúrguer, fritava batata, fazia uhum, tudo, fazia a compra de manhã. Como, uhum. como começa todo um negócio que Claro que sim. não tem grana, Estrutura. não Aham, tem estrutura, né? E nenhum um plano de negócio uhum, definido. E daí eu comecei lá na cozinha da minha sogra, a gente vendia 1, 2 hambúrguer dia. A gente até brinca que é uma coisa engraçada, que tinha um motoboy que era bem amigo meu, e ele trabalhava comigo, ele foi o único que aceitou, né? Porque não tinha muita grana, não tinha como prometer pra ele que ele ia ter um variável grande, porque sim. não tinha muita expectativa de entrega dia. E ele ficava lá, às vezes ele dormia na varanda, às vezes ele ficava na casa da minha sogra, não tinha sala, e era só os quartos e a cozinha. E ele ficava lá sentado com a minha sogra no quarto assistindo novela. Então, é uma coisa que marca, a gente brinca que ele ficava lá, ele jantava com a minha sogra, ele ficava lá conversando sobre a novela com a minha sogra. Então, foi uma época que dificuldade e tudo mais, mas que a gente eu tive muito apoio, principalmente da Érica, da minha família, da minha sogra, do meu amigo também que me ajudou, que era meu motoboy. Que era o E noveleiro. que era um noveleiro, que era um bom noveleiro. Nossa, como que conseguia prosear de novela aí. E foi melhorando. A gente, depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre precificação, comprei alguns workshops, alguns Uhum, treinamentos, aí eu precisava vender. E foi aí que eu entendi que para vender, a melhor arma que eu tinha na época, eu acho que para todo mundo que está começando hoje, quando a gente fala de delivery, mais barato, assim, o marketing mais barato é o iFood. uhum. Então, eu fui aprendendo sobre iFood, daí foi aí que apareceu aí um treinamento e um acelerador de vendas do iFood na época, e a Você gente me conheceu através do acelerador de foi o vendas do primeiro iFood. treinamento que eu comprei Uhum, do dono desse restaurante, foi o acelerador de vendas do iFood. uhum, E aí eu comecei a aplicar tudo, e a gente vendia 10, daí foi aumentando, aí a gente teve uma época que a gente estava bem vendendo muito iFood aí, tava vendendo 15, 20 pedidos lá no iFood dia, e daí a gente resolveu sair de casa, né? A gente tem uma hora que tava saturado, eu uhum. só não dava conta, a Érica já tava com um barrigão, né? A gente já tínhamos descobrido que a gravidez era gêmeos, Uhum. então Uau! ela já estava com barrigão e toda vez que um cliente reclamava, ela já estava emotiva e chorava junto com o cliente lá, e o cliente brigava com ela, então eu falei assim, agora não dá mais, gordura, criança, sogra, tudo dentro de casa, não dá no mesmo lugar, não tava dando mais. Uhum. E daí a gente alugou um primeiro ponto físico, e aí foi aumentando, aí a gente montou o Como é que foi salão. essa mudança? Sair de casa para ir para um ponto físico?
Porque muda muito, né? Muda totalmente, totalmente. O frio na barriga é imenso. Uhum. A gente precisava sair, mas mesmo assim a gente ainda fica com aquela dor do passado, né? Uhum. Que, pô, eu fechei. Será que eu faço? Será que vai acontecer de novo? Porque agora eu já tava conseguindo tirar uma renda, tudo irregular, não tava regularizado, né? Não tava formatizado, o negócio não tinha ninguém registrado, não tinha nada, mas tinha uma renda, né? E eu tinha 2 crianças para sustentar daqui a um tempo, então minha cabeça pensava só nisso. Uhum. E bastava, às vezes, um filme de fechando, tendo que falar pra pessoa, falar assim, olha, a gente não vai abrir mais, pros funcionários e tudo mais. Mas foi com medo mesmo, a gente falou assim, pô, não tem que fazer, crescer dói, mas não crescer também dói mais, na minha percepção. Uhum. E eu sempre gostei de arriscar. E daí a gente fez essa transição, e só que dessa transição eu saí de eu sozinho e precisava contratar pelo menos 2 a 3 pessoas. Uhum. E aí o jogo começa a ser outro, né? Aí eu entrei pro portal, na sequência. A gente entrou pro portal para mim poder entender um pouco mais sobre gestão, entender um pouco mais sobre pessoas. Uhum. Em 6 meses a gente saiu ali que a gente estava vendendo 10, 12 mil em casa. Nos primeiros 6 meses, depois na loja ali, a gente fez ali 40 mil de vendas. A gente mudou no delivery, começou a trabalhar a base, começou a fazer umas estratégias malucas que a gente via lá com o tal de Marani. E aí a venda começou a estabilizar. E a gente ficou, acho que, uns 8 meses dentro dessa. Era uma sala menor que essa que a gente tá aqui. Não, acho que é desse tamanho. Uma cozinha assim, tinha uma frentezinha que dava pra pegar o pedido. Aonde a gente ficou ali uns 8 meses. Saiu de lá, a gente tava faturando 50 mil reais por mês, 53 mil reais por mês no delivery. E Que daí legal, cara. Já tinha crescido já, muito. já tinha crescido bastante. Aham. Já E tinha eram crescido. quantos funcionários nessa Tinha 3 época? funcionários, eu, e nesse meio tempo, um dos motoboys, que era meu amigo, que Aham. trabalhava comigo, ele falou que queria abrir uma saiteria. Aham. E eu falei assim, cara, usa o espaço aí, Uhum. vamos que vamos. Eu tenho um fornecedor de açaí que eu comprava na outra loja que vendia tudo, né? Ele me dá um prazo de 7 dias. Você tem 7 dias pra você vender esse açaí. Eu consigo te ajudar montando sua loja no iFood e Aham. poder. E ele montou na cozinha lá. E a venda dele começou a ficar legalzinha também e tal. E daí eu queria um pouco mais de problema, né? Que eu não tava contente com o tanto de problema que eu já tinha. E eu queria uma loja física. Sempre foi meu sonho ter uma loja Aham. física, tudo mais. E aí a gente pegou o carro, refinanciei meu carro Uhum. e montei minha loja física. Só que nessa o Júlio não quis ir comigo. Uhum. Ele falou, cara, meu jogo é delivery, eu vou fazer em casa, Uhum. obrigado por tudo, mas eu vou fazer em casa. E quando a gente montou a loja física, a gente passou um mês arrumando. Então foi um mês bem fraco, eu lembro que era o mês de fevereiro. E o mês de março a gente acabou vendendo acho que em torno de 50 mil também. E daí eu olhei, eu e a Erika olhamos um pro outro e falamos, putz, agora lascou. Porque a gente veio para um aluguel, o Uhum. dobro do aluguel que a gente pagava, uma Uhum. estrutura com mais funcionários, agora a gente tinha salão, tinha investido toda a grana que a gente tinha, Aham. e 50 mil não paga os custos. Aham. 50 mil não dá para Seu ficar assim. negócio ainda estava amadurecendo, estava Isso, maturando, né? isso. Daí a gente tinha uma página de dicas, tem ainda lá na região, que é Uhum. do Vale ali, que é muito grande. Eu falei, Érica, eu já monitorava ele pro delivery, já tinha pedido pra eles postarem a gente, só que eles não quiseram, porque na época eles faziam uma análise bem criteriosa do negócio pra ver se tinha suporte pra atender, sabe? Uhum. E como era só delivery e era da cidade vizinha, eles não atenderam. Daí nessa vez eles me atenderam. E a Érica falou, Jonathan, como que a gente vai pagar R$ 1.800 por uma página de dicas se a gente não tem os R$ 1.800 para pagar os funcionários? Eu falei assim, Érica, eu vou pagar. Eu não tenho o que eu fazer. Eu criei uma loja linda, a gente montou a loja linda do jeito que a gente sonhou, com toda decorada, bonita. Eu acredito no nosso trabalho, no nosso produto. Só que se ninguém vê o que a gente está fazendo, se a gente não aparecer para as pessoas, a gente não vai conseguir vender. Uhum. E eu lembro que a gente fez com eles, paguei, fez o conteúdo, e eles postaram num dia,
E no dia, 30 minutos após a postagem, ele me mandou uma mensagem pra mim. Falei, Jonathan, ele falou assim, Jonathan, prepara a sua equipe aí, porque nesses 30 minutos o seu vídeo já alcançou 50 mil views. Uau. Aí eu falei, eu entendi sobre isso, mas, beleza, preparei a equipe. Era eu e a Érica no salão e mais 2 na cozinha. Era a equipe que tinha pra poder suprir a demanda. Cara, na noite, a fila de espera lá fora lotou a casa, gente. Eu e a Érica olhavam um pra cara do outro, um pouco de alegria, um pouco de desespero, um pouco de não sabia o que fazer, e corria pra lá, e um fazia, e o outro fazia uma coisa, outro fazia outra. O pessoal da cozinha, quando foi a transição, não falei, quando eu transitei da loja de delivery pro salão, toda a minha equipe pediu conta, só ficou um funcionário comigo. Então eu tive que, tava aprendendo, e a baita uma fila de espera, e esse perdurou por 3 semanas. A gente saiu de março, em abril a gente bateu 95 mil de faturamento. Uau. Só depois de mostrar a loja, sabe? Eu agradeço sempre ao Thiago, que foi que fez a postagem, o vídeo e tudo mais. A gente, que ele mostrou o que eu precisava, né? Eu precisava mostrar meu trabalho. Foi a partir daí que eu comecei a entender cada vez mais que, cara, o mais conhecido sempre ganha o melhor. Tem 2 coisas importantes nisso, eu quero deixar aqui, ó, esse registro para você que está assistindo esse podcast. Quando o Jonathan me conta que a Érica estava puxando, opa, a gente não tem essa grana para pagar agora, é muito importante essa composição societária. Um maluco, que é o Jonathan, que sabe, ele é visionário, é um cara que está olhando para frente, ele sabia que com uma maior visualização da loja, a possibilidade de vender era muito maior. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter uma pessoa que seja pé no chão, para olhar para custos, para olhar para despesa, para olhar, de fato, se a empresa comporta aquele investimento naquele momento. E por mais que tenha sido um ato corajoso, poderia não ter dado certo. Então, esse balanceamento entre os sócios é muito importante. A segunda coisa aqui, o segundo registro, é sobre marketing. Muita gente acredita que vender barato é a melhor solução para vender mais. E com certeza absoluta, vendendo mais barato, você consegue ter uma barreira de entrada menor. Você consegue ter um alcance maior, mas muitas vezes você não vai ter a margem que você precisa. A melhor solução para vender mais é fazer um bom marketing. É exatamente o que o Jonathan está nos contando aqui, ó. Ele conseguiu mais de 50 mil visualizações naquela época. Então, mais pessoas vendo o que ele tinha para vender, mais pessoas vendo a solução dele. Isso deu uma alavancada muito grande, tirou o Jonathan ali de um faturamento na casa dos 50 mil para praticamente dobrar esse faturamento, chegando a um pouco mais de 90 mil reais. Então, eu tenho certeza que essa estratégia que você usou para aumentar o número de visualizações da sua loja contribuiu muito para o seu crescimento. Mas continua contando para a gente. Não, com certeza. Não só, aquilo ali foi perdurando, né? Que o vídeo viralizou, a gente chegou a 500 mil views naquele vídeo. Foi um vídeo que foi case na página por um bom tempo. Sim. Porque a gente destacou o que a gente precisava, a gente mostrou o que a gente estava proposto, e a gente trabalha numa cidade que é pequena, né? Então, Caçapava lá tem 90 mil habitantes. E aí a gente tem São José e Taubaté, que estão 20 minutos do lado. A página era de Taubaté e, cara, nessa época, eu lembro que boa parte, acho que do meu salão, meu público de salão, 60% era do público de cidades vizinhas. Então, foi um movimento muito absurdo. E a gente continuou fazendo isso gradativamente, né? Então... Isso cria o efeito bola de neve, Exato. Né? Para fazer com que cada vez esse movimento... Catava o anúncio e disparava disparava o vídeo em anúncio, rodava anúncio para tudo quanto é lugar... E isso ajudou a gente a poder estruturar o negócio todo, né? Foi logo depois disso... E o sucesso delivery e salão? Ou só no salão, só no delivery? Naquela época, o meu foco era totalmente no salão. No salão. Por quê? Era meu sonho, cara. Meu sonho era ter um salão bonito daquele. Sim. E eu já tinha um faturamento no delivery. E foi uma coisa que eu aprendi até com o passar do tempo, que é... Onde você coloca energia é onde cresce mais. Sim.
E naquela época minha energia estava totalmente no salão. Meu salão foi crescendo, meu salão foi crescendo. Eu tive algumas dores de cabeça, tive alguns percalços, só que eu tinha um salão muito pequenininho, Uhum, né? Então, eu percebi isso o ano passado, uhum, quando a gente tomou uma queda, né? Às vezes a gente, o que você falou ali baseia tudo, né? Tem que ter duas pessoas pensando, uhum. uma olhando para um lado que é venda, crescimento, oportunidade, e outra, vamos com calma, vamos se solidificar, vamos construir primeiro uma base sólida. Porque assim, quando chegou, a gente veio de um faturamento crescente, chegamos ali a 130, 150 mil em março do ano passado, fazendo diversas estratégias, depois já de ter entrado pro DDR, né? A gente tinha entrado no DDR e aprendeu muita coisa, muito network, muita coisa, e daí a gente chegou a 150 mil em março, e daí foi a hora que eu virei e falei, Érico, eu acho que eu quero mais uma loja. Uhum. E a gente já estava pensando nisso, estudando, e apareceu a oportunidade. Abrir um shopping na cidade vizinha, em Taubaté, e eu falei, cara, eu tenho muito cliente lá. E é um mall, né, aqueles shopping a céu aberto. E eu falei, cara, eu vou topar e vou pegar esse desafio. Só que a estrutura financeira da loja ainda não estava totalmente organizada. A gente ainda não tinha controle dos custos, brilha os olhos quando a gente começa a faturar mais. Uhum. E assim, eu contei brevemente a história que a gente nunca teve grana na família, certo? Então, tipo, a gente nunca teve uma base financeira sólida, alguém que instruísse a gente, ó, você tem que cuidar do seu dinheiro dessa e dessa forma. E assim, quando você não tem essa base, independente da quantidade de dinheiro que entra, quanto mais entra, mais Mas sai. sai. Mais sai. Então a gente entrou muita grana, a gente viveu muito bem durante esse tempo e viveu bem até demais. Uhum. Só que a gente não teve gestão. Então, quando eu comprei a outra loja, eu não tinha grana em caixa. Uhum. Quando eu falei assim, cara, eu vou comprar a concessão aí do mall, do lote lá, né, do mall, e vou abrir a minha outra loja. Eu não tinha essa grana em caixa para abrir essa loja. E eu contei que eu ia conseguir um empréstimo e acabei não conseguindo. Uhum. Então eu acabei me enrolando com lease, aí peguei um dinheiro do lease para pôr no mall, daí eu peguei, aí o mall, quando estava próximo a inaugurar, adiou para mais 2 meses. Uhum. E daí eu não tinha mais grana para sustentar as duas, montando lá o projeto e bancando a loja. E acabei tomando um problema com o motoboy, que na época você lembra Claro que sim. o meu gerente acabou agindo errado, Uhum. com falta de instrução. Eu acredito muito nisso. Eu não preparei esse para aquela ocasião, então Você ele acabou. assume aquela Eu responsabilidade e na assumo. época você saiu muito bem, porque você se colocou na frente, você esteve disposto a resolver o problema e, claro, foi um problema muito grande. Ter problema com o motoboy realmente não é uma boa, mas você conseguiu se sair muito bem. E eu tenho certeza que você aprendeu muito com isso, né? Muito, muito. Aquele problema afetou a gente, porque a gente teve que tirar campanhas do ar, Uhum. porque o pessoal ameaçava a gente pelos anúncios e tudo mais. Então a gente teve que fazer muitas ações e coincidiu com tudo isso ao mesmo tempo. É um despreparo, né? Porque que nem a gente conversou na mentoria. Se eu tivesse caixa, se eu tivesse feito caixa lá atrás, tivesse investido na loja com consciência, com grana, eu ia passar, ia doer a crise, Uhum. mas eu ia passar com menos desespero, Uhum. né? Então, para você ver, né? A gente falou bastante de coisas boas, o quanto a gente aumentou, e chegou em agosto do ano passado, eu quase fechei de agosto, chegou em dezembro do ano passado, eu quase fechei de novo a loja. Porque deu tudo isso em agosto, a gente atrasou o mall, aí eu peguei um empréstimo para pagar o lease para diminuir a parcela, só que daí os juros foram lá em cima e foi virando a bola de neve, foi aí que eu, através do DDR, através do Uma Dica Sul, comecei a conversar com o Delano, ele começou a me orientar e tal, mas hoje eu tenho propriedade para dizer que se eu não tivesse nesse meio conhecido essas pessoas, conversado com essas pessoas, buscado esse conhecimento, eu tinha fechado as portas em dezembro. Isso é muito legal de você estar contando, Jonathan, porque muitas vezes quando eu trago
alguns convidados que participam do DDR, a gente fala muito em aumento de faturamento, como o seu faturamento cresceu absurdamente, a gente fala em aumento de lucro, mas muitas vezes o DDR ajuda o empresário a não quebrar, porque a gente toma decisões que são equivocadas. Eu me lembro bem quando você me disse que queria abrir uma segunda loja e a gente trocou uma ideia e eu aconselhei, Jonathan, talvez não seja o melhor momento, mas você teve o feeling que era o melhor momento e tá tudo bem. A mentoria não é para dizer o que é para fazer e o que não é. É para a gente trazer um aconselhamento, um direcionamento. Você seguiu com a abertura da segunda loja e a abertura da segunda loja não aconteceu como você esperava. A gente conseguiu rearranjar, você conversou com o Delano e aí as coisas começaram a clarear de novo e terem um pouco mais de esperança, né? Sim, sim. Depois que eu comecei, acabei fechando com o Delano também, ele faz o acompanhamento que a gente tem hoje, a gente conseguiu ver fluxo, sabe? Porque o que aconteceu? Quando vem todas essas dívidas, eu fiquei perdido no meio da nuvem, focado só na dívida, ó, tem que pagar a dívida, tem que pagar a dívida, tem que pagar a dívida, que eu achava que a minha empresa não estava dando lucro. Uhum. E o Delano tirou a gente lá do meio, mostrou, falou assim, cara, lucro ela dá, só que você tá pagando todo o lucro dela e mais um pouco tá indo para pagar a dívida. Sim. E isso tá matando você e sua empresa, seu casamento e sim. tudo. Porque eu e a Erika só conseguia pensar nisso. Uhum. Então, a ponto que a gente chegou, teve um dia, eu lembro que a gente foi pagar, acho que foi em novembro, porque foi em novembro a gente fechou com o Delano e o Vale de Novembro. A gente não tinha grana para pagar os funcionários. Lembro que a gente foi e arrancou dinheiro de cartão de crédito, arrancou dinheiro do banco, arrancou dinheiro não sei quem. Um dos funcionários é meu irmão mais novo, e eu falei, ô João, eu vou ter que atrasar parte Segura a onda aí. do seu Vale. Uhum. Porque eu era a pessoa que eu confiava. E, tipo, eu já tinha esse trauma do passado, e é uma coisa que eu tenho muito comigo, que as pessoas que trabalham comigo, que confiam no meu trabalho, não pode pagar pelo meu erro. Então, eu tenho esse comprometimento, eu é que tenho esse comprometimento máximo. Uhum. A gente não aceita atrasar um salário, a gente não aceita essas coisas, isso corrói a gente demais, porque a gente pode negociar com o fornecedor, atrasar um fornecedor, mas os funcionários nunca, nunca. E aquilo doeu demais. Uhum. A gente olhou um pro outro e pensamos em fechar. Uhum. Porque a gente tá falando de novembro, se a gente não tinha dinheiro para pagar o vale, como que a gente ia pagar o 13º dia 30? Como que ia pagar o pagamento no dia 5 e outra parcela do 13º? Uhum. E apesar disso tudo, a gente começou com o Delano e tudo mais, fizemos algumas ações que no final das contas, em dezembro, a gente conseguiu até tirar uma margem de lucro. Olha certo? isso. Congelou um pouco o banco, lógico. Não fala que a gente pagou tudo a dívida que virou uma bola de neve, mas resolveu, né? Resolveu. A gente começou a tirar o olho do problema. Do problema e ver o macro, né? O que a gente podia fazer para solucionar. Que legal isso que você está falando. Sabe por quê, Jonathan? Porque muita gente pode estar vivendo isso agora e eventualmente, quando a gente está vivendo isso, a gente não encontra solução. A gente não consegue, de fato, pensar no que pode resolver aquele nosso problema, porque a gente está no meio do furacão, a gente está míope, a gente está muito próximo do problema e às vezes a gente não tem essa rede de apoio, às vezes a gente não tem pessoas que são especialistas, como o próprio Delano, é o nosso mentor que a gente chama de risco e de endividamento e que nos ajuda tanto a nos dar um direcionamento que muitas vezes eu, por exemplo, não sei nem a metade do que o Delano sabe sobre risco e endividamento. Por isso, eu trouxe o Delano para trabalhar com a gente. Então, essa rede de apoio se faz muito importante para a gente em momentos como esse, né? Sim, sim. A gente começa a entender que o faturar mais, o dinheiro é bom nesse sentido, né? Tipo, a gente pode, com ele, conquistar novas pessoas que tenham o conhecimento que a gente não tem. Uhum. Então, é um pouco daquele dividir para conquistar e a gente vai, pega uma mentoria ali, pega uma consultoria aí, não entende disso. Hoje a gente tem consultor jurídico na loja para ajudar a gente em algumas coisas, a gente tem o DDR, tem o Delano, e isso, alguns olhos falam assim, cara, mas é muita grana, mas o tanto que deixa a gente em paz e poder dormir tranquilo. É verdade. E a grana que não sai por eu ter eles. É verdade. É outra coisa. É sobre não perder, né? Então,
não é só sobre ganhar, mas não deixar ele sair, ó, a grana sair por N motivo que você não está capacitado. No Brasil, um dos segmentos que mais tem falência, que mais quebra, é o segmento de alimentação. A gente vê um número assustador de empresários falindo, quebrando no segmento de alimentação, principalmente pela falta de conhecimento. Muita gente acha que é pela política, muita gente acha que é pela economia. Claro que se a gente não tem uma boa política, uma boa economia, isso contribui para que a gente possa fracassar. Mas a falta de conhecimento e a falta de rede de apoio, na maioria das vezes, é o que faz com que a gente fracasse. Que bom que você teve esse direcionamento e que você conseguiu resolver, pelo menos momentaneamente, esse problema. E agora a Sim, gente segue resolvendo esse sim, problema para sim. que a gente possa cada vez mais aprender com o que passou e colher bons frutos no futuro, né? Não, com certeza, porque quando a gente fala aí que o maior índice de falência é no ramo de restaurante, é muito porque, pelo que eu vivi lá atrás, eu não estava capacitado, eu não estava preparado para isso. E a partir do momento que a gente entende que precisa se preparar, precisa se organizar, você começa a chamar a responsabilidade para si próprio e a coisa flui. Não vai ser fácil, Uhum. não é fácil. Nunca é fácil. Não, empreender não é fácil. Sim. Se a gente quisesse alguma coisa fácil, era mais fácil trabalhar para outra pessoa. É verdade. Tá É verdade. trabalhando Quando a com gente outra se pessoa. dispõe a empreender, a gente se dispõe a correr risco, Isso. a resolver problema e realmente são grandes desafios todos os dias, né? Sim, E, porque. e me conta uma coisa, quais são os projetos que você tem para esse restante de 2024? Você quer organizar a casa, você quer organizar essa parte financeira? O que você pensa disso? Porque acompanhando os seus resultados, eu vejo que você tem evoluído bastante, principalmente no delivery, né? Sim, sim. Depois que a gente diminuiu essa nuvem preta que estava na vista, que estava atrapalhando aí a gente enxergar o horizonte, a gente começou a entender que o delivery, olhando para os dados, o nosso delivery tava mantendo mais do que o salão, tava Uhum. aumentando mais do que o salão. Sim. E nesse meio tempo eu estudei, capacitando mais, e acabei sendo chamado, um restaurante na cidade me chamou para prestar uma consultoria para ele dentro de iFood, essas coisas, dentro de delivery. E era um restaurante grande. Uhum. A gente fez uma ligação por conta de uma página de dicas que fez pra gente lá, um amigo nosso, um amigo dele também. E eu fiz esse trabalho para ele. Enquanto eu fazia esse trabalho, foi um momento muito bom para mim, porque a empresa estava numa época pesada. Eu descobri que na minha cidade, mesmo com 90 mil habitantes, tinha um player que vivia só de delivery e já faturava 400 mil por mês. Então, pô, aí me deu um estralo na cabeça, porque eu foquei muito tempo no salão porque eu gostei, e muito tempo eu foquei no salão porque eu achava que o delivery não podia tracionar. E eu vendia 40 mil no delivery. Uhum. Então, só que depois daquilo ali, deu um start na minha cabeça. Falei, cara, tem mercado aqui, se tem gente vendendo, tem 400 mil. 400 mil, tem mercado. Tem mercado, tem 400 mil aqui, só desse que tá Aham. vendendo aqui. Então tem gente comprando no delivery. Sim. E daí foi quando a gente decidiu focar no delivery. Lembra que eu falei que eu tinha um rapazinho, o Júlio, Claro que tudo sim. mais, que foi meu motoboy, que montou o açaí. Nesse meio tempo, ele começou a ter um bom resultado no delivery dele de açaí. Uhum. Um bom resultado mesmo. Ele vendia já mais no delivery do que eu vendia no delivery de hambúrguer. Uhum. E em janeiro a gente resolveu criar uma sociedade de delivery, criar uma Dark. Uhum. Então, aquele rapaz que era meu motoca lá, hoje é meu sócio. E a gente criou Ele parou de assistir novela? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Agora ele tá assistindo mais sobre empresa, negócio. Isso é bom. Cara. Cansou um pouco das novelas, não tava dando grana. E daí a gente montou uma Dark em janeiro. Ele é muito, muito operacional, ele entende muito sobre fluxo de cozinha, essas coisas, entrega. Então isso ajuda muito, a gente se complementa muito nesse ponto. E daí a gente montou uma Dark. A gente já tinha um restauante que a gente tava testando a marmitaria junto. Uhum. Tal.
E a gente juntou. E no primeiro mês a gente tinha projetado ali para faturar, acho que era 170 mil em janeiro. E já em janeiro a gente bateu 183 mil só do delivery, só dentro da Dark, com as 3 lojas. E foi assustador, porque a gente não imaginou que ia ser tão... Porque a gente contratou uma equipe do zero. Então, um dia a gente tinha 2, um de cada loja, 3 funcionários, no outro dia a gente tinha 12. E daí um dia a gente tava com 3 motoboy numa loja, 3 motoboy em outra, no outro dia a gente tinha 12 motoboy. Então, cara, foi surreal. A gente aumentou em janeiro, bateu 183, aí salão vendendo. Quantos pedidos, mais ou menos? A gente fez em torno de 4 mil pedidos. Uau! 4 mil pedidos a gente fez. Quem te viu lá fazendo 1 ou 2 pedidos há 4 anos atrás, depois passando lá pelo acelerador de vendas do iFood, pelo portal, chegando no DDR, batendo aí, ó, milhares, mais de 4 mil pedidos, isso? 4 mil pedidos. Melhorou bem, hein? Mês passado a gente bateu mais de 5 mil pedidos. Mais de 5 mil pedidos. Mês Parabéns passado por isso, cara. Foi mais um recorde no delivery de novo. A gente fechou com 215 só no delivery. Parabéns por isso. Tornamos exclusivo. E se tornou uma grande referência pra gente dentro do DDR Master. Quando a gente fala de delivery, você é um cara que está sempre disposto a ajudar as pessoas, está sempre compartilhando estratégias, compartilhando dicas, compartilhando formas das pessoas fazerem assim como você fez, alavancarem o resultado no delivery, né, Jonathan? Cara, assim, o conhecimento nada serve se a gente não puder compartilhar e ensinar, né? Então, já diz o sábio que se você não consegue ensinar uma pessoa a fazer o que você faz, você não tem domínio do que você faz. Uhum. Então, o que eu posso, até porque eu recebi muito, né, do DDR. Eu, cara, viajei para muitos restaurantes de dentro do DDR, ligo para qualquer um, Valmor, Wagner. Falei, cara, vou aí na sua loja aí, de um dia pro outro, bato lá, eles me atendem super bem, então nada mais justo do que eu fazer o mesmo por quem tá lá, quem começou agora, ou quem quer alguma ajuda que tiver dentro do meu alcance, poder ajudar, né? Que legal isso. Eu quero esclarecer para as pessoas que estão assistindo a esse podcast que uma das coisas que a gente faz muita questão no DDR é que um DDR receba o outro DDR, mostre o que está fazendo no restaurante. Isso fortalece muito a nossa rede, isso faz com que a gente possa ser melhor todos os dias. Isso é uma coisa que não é comum entre os donos de restaurantes e a gente fez ficar comum dentro do nosso grupo. Então, o que o Jonathan está contando, eu me orgulho muito de conseguir ter construído isso dentro do DDR, que é essa troca, essa liberdade, essa grande família que a gente tem dentro do nosso grupo. Jonathan, a gente já está caminhando para o final, eu quero saber quais são os seus planos. Você, junto com seus sócios, vocês querem expandir, querem ter outras dark kitchens, vocês querem agora solidificar o que vocês construíram? Me conta mais sobre isso. Cara, o plano agora a gente quer criar mais marcas dentro da Dark, a gente entende que cabe mais lá. Acredito que essa é uma excelente estratégia. E nossa ideia de crescimento é tanto como mais uma Dark própria, como a ideia de micro franquias, micro licenciamentos das marcas que já são validadas dentro da... Então, a ideia lá é criar um laboratório de marcas. Porque assim, a gente entende que muito restaurante, às vezes, tem tempo ocioso dentro da cozinha e ele pode utilizar para poder fazer uma marca coligada, né? Então, o cara tem uma marmitaria, ele pode colocar um parmegiana, que é uma marca que a gente está lançando agora, também em paralelo. O cara pode colocar um hambúrguer premium numa lanchonete que ele estiver trabalhando com X, por exemplo. A gente tem uma açaiteria, um cara que tem uma sorveteria e pode lançar mais uma marca de açaiteria ali para ele combar e só aumentar já com todo o know-how que a gente tem, toda a estratégia que a gente tem de marketing para trabalhar em cima disso. Então, a gente acredita que a gente pode agregar mais nisso e é uma coisa testada, né? Então, a gente testa bastante. Isso super ajuda a pagar o custo fixo, isso ajuda a fazer com que o custo fique mais enxuto, né, Jonathan? E, obviamente, aumentar ali o seu percentual de lucro. Muito bom. Para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas te sigam lá no Instagram, deixa seu Instagram aí para as pessoas. Para quem quiser me seguir lá, é jonathan.sts ou @hamburgueria_springland.
Segue lá então o Jonathan, segue a Springland para que você possa interagir e conhecer ainda mais sobre o serviço do Jonathan, sobre a grande obra que ele está construindo aí, ó. Quero te agradecer, obrigado por ter participado desse podcast, eu adorei fazer aqui, passou voando ali, ó, falamos quase 40 minutos e um bate-papo muito legal. Muito obrigado por isso, amigo. Eu que agradeço, Maranhão, a oportunidade aí. É prazer estar com você aí, bater esse papo aí. Que o pessoal goste aí um pouquinho dessa vida maluca que é ser dono de restaurante. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo.